Oi, sou Paulo Marchetti, voltando com mais um vídeo aqui no YouTube para agora falar sobre os acontecimentos de agosto em relação ao rock brasileiro. E eu separei umas datas aqui dos anos 70 e como eu estou fazendo umas pesquisas para um projeto aí que surgiu, que está surgindo no Gerúndio sobre história do Brasil, eu falei, aí eu lembrei de agosto, que tem umas coisas bem legais, umas datas bem legais, inclusive dos anos 70. Então, para diferenciar, vou falar dos anos 80, é pop hoje em dia falar de anos 80. Nos anos 60 tem alguns acontecimentos, até separei dois lançamentos aqui para falar no final. E aí eu resolvi, já que é um conteúdo exclusivo que eu tenho, não vou ficar aqui falando data nem nada, basta o ano e o mês tá bom. Quem me acompanha também pelas efemérides, me acompanhou durante anos no Instagram, na conta das efemérides em outros blogs que eu fiz e tudo, sabe que sempre tive problema com o copy-paste, as pessoas copiarem e não darem crédito. E isso no Instagram estava acontecendo inclusive com artista, o que me deixava bem triste. Artistas mesmo, grandes, médios e alternativos, todos eles copiando material meu e usando sem me acreditar. Fiquei triste, porque eu faço isso pelo amor que eu tenho ao rock brasileiro. E, e aí ver que os artistas que eu gosto, que eu estou ali tentando manter a memória deles viva, eles vão, pegam esse conteúdo que é meu, que eu que pesquisei, que eu que batalhei e postam sem crédito. Então eu resolvi parar com a conta do Instagram, mas como é um conteúdo exclusivo, fala de história, brasileiro não é muito chegado à história, mas é um modo divertido de, de, de deixar a memória viva. Então eu separei aqui algumas datas de agosto dos anos 70. E os anos 70 no Brasil pode parecer que não, mas foi muito agitado, acontecia muita coisa, muito show, é, todo mundo se virava, apesar do rock não estar mais na grande mídia, não tá, não fazia parte de trilha sonora, de novela, não tinha programas especiais como tinha na Jovem Guarda, é, tinha uns musicais, né? Você via é, alguns desses grupos participando de alguns programas, mas eram coisas pontuais. Hoje a gente vê uma coletânea dessas imagens e fala, nossa, era toda hora. Não, eram pontuais. Uma Casa das Máquinas aqui, Secos e Molhados ali, Raul Seixas acolá, né? Um Mutantes. Não era sempre. O Som Nosso de Cada Dia. É, mas não tinha a força que teve nos anos 60 e que depois veio a ter nos anos 80. A, a, os anos 70 do rock brasileiro foi um pouco. É, foi um. Não, foi um tanto marginal ao pé da letra mesmo. Ficou andando à margem ali do mainstream. E as pessoas tinham que se virar. Quem tocava, quem tinha banda, quem tinha que se virar tanto para fazer agenda quanto para gravar e fazer acontecer. É, então eu separei mas as coisas aconteciam, parece que não, mas aconteciam. Quem gosta desse assunto vai a fundo, lê, vê entrevistas e tal, percebe que o pessoal agitava mesmo, conseguia do tédio fazer bastante coisa. E, por exemplo, mas antes de entrar nos lançamentos e essas coisas todas, eu separei aqui algumas datas de aniversário e de morte de alguns poucos artistas. Ney Mato Grosso faz aniversário em agosto. É, teve a recente morte do Renato Ladeira, que tocava na bolha.
e depois veio fazer o Erva Doce, virou produtor e era um bom compositor. Ele acompanhou Gal Costa, acompanhou Erasmo Carlos, a Bolha, né? E, e ele chegou até a dirigir clipe, assim, era um cara bem ativo na cena rock, tanto nos anos 70 quanto nos anos 80. É um cara que merece ser lembrado. Aí tem também a morte do Raul Seixas, importantíssimo. Tem outras datas aqui do Raul, mas foi, isso todo mundo sabe, 21 de agosto de 89, quando o Raul infelizmente morreu cedo, com 44, mas ele estava bem envolvido com álcool, né? E, e eu lembro, eu não sei onde contei isso, talvez em algum podcast, coincidiu de nessa época uns amigos meus estarem gravando eh, uma, uma participação numa coletânea no estúdio Vice-Versa, que era onde o Panela do Diabo estava sendo gravado, o disco do Marcelo Nova e Raul Seixas. E o engenheiro de som que estava gravando com esses meus amigos também estava gravando com o Raul e o Marcelo. E ele contava pra gente que assim, que ele acordava e ele tinha que, nos dias que estavam marcados as gravações, as datas pro Raul botar voz no disco e tal, ele acordava, ligava pro estúdio para saber se o Raul ainda ia, não ia, o que tinha acontecido, estava vivo, não estava, porque o Raul realmente estava já bem nas últimas, bem fraquinho mesmo. E eu cheguei a ver uma cena dele de cadeira de rodas, chegando para botar uma voz um dia. É uma cena muito. Eu de longe, não queria ele indo pro estúdio. Eu não sei, a gente estava no estúdio maior lá, ele estava indo pro estúdio menor, que inclusive tinha uma mesa histórica que o Vimana gravou o disco, uma mesa, se eu não me engano, de 16 canais, que o Vimana, ou 8 canais, não lembro, mas era uma mesa que o pessoal falou pra mim, ó, essa mesa aqui com essa mesa aqui que o Vimana gravou o disco que o grupo nunca lançou, um disco gravado inclusive nos anos 70. Para finalizar o- os aniversários de agosto, as datas de aniversário e morte de agosto, tem o aniversário do Luiz Carlini. Pô, Carlini, um dos nossos grandes guitarristas do rock. Tocou no Tutti Frutti com a Rita Lee e depois em tantos outros projetos. Inclusive ele tocou no Camisa de Vênus. Eu vi um show dele quando ele era integrante do Camisa, nos anos 90, acho que 97, talvez 98. Teve um showzão legal, uma semana de shows legais no Sesc comemorando os anos 80. Eu não sei que efeméride que era, mas teve show do Barão, do Camisa, do Kid de Abelha, perdão. Teve uns 4 ou 5 shows e foram todos bem legais. E a formação do Camisa tinha o Carlini nessa época. E, e aí, para começar essa história de lançamento, dos acontecimentos mesmo de agosto, é, já começo com uma figura que vai estar presente em outros lugares aqui no mês de agosto, que é a Rita Lee. A Rita Lee fez várias coisas, ela lançou. Hoje é o primeiro dia do resto de sua. Tudo em agosto, do resto de sua vida, Entradas e Bandeiras, o, o, o show de estreia com Tutti Frutti, foi tudo em agosto. Esse disco, hoje é o dia do resto de sua vida, é na verdade um disco do Mutantes, que não podia gravar por outra gravadora e queria aproveitar uma mesa que tinha chegado aqui no Brasil, uma mesa de 16 canais que tinha chegado e era do estúdio Eldorado. Então eles se juntaram e falaram, então vamos gravar um disco do Mutantes, mas a gente fala que é um disco solo da Rita Lee. E foi isso que aconteceu. Tanto que o disco foi gravado pelo Mutantes e as composições, não tem nenhuma composição solo da Rita, por exemplo, é tudo composição do Mutantes. E é um descasso. Né?
É um baita descasso. O, o, como eu posso falar? Nessa época, apesar disso, a Rita Lee já não estava. Isso foi em 72. A Rita Lee já não estava. Já não era uma relação muito boa entre o Arnaldo, o Sérgio e a Rita nesse período. Tanto que logo ela saiu. Eu acho que eles lançaram, acho que um compacto, se eu não me engano. é, e depois ela logo saiu, porque eles já estavam em outra onda, já queriam deixar o humor que eles tinham, essa influência forte dos Beatles, dos 60s, da cena inglesa ali, para fazer uma coisa mais progressiva, mais psicodélica, aquela coisa bem chata. E aí logo ela saiu. Tanto é que um ano, quase que um ano depois, em agosto mesmo, só que em 73 ela fez o show de lançamento. é, show de lançamento não, foi o primeiro show que ela fez com o Tutti Frutti. O show, inclusive, o nome do show era Tutti Frutti. E foi no Teatro Ruth Escobar. E foi muita gente, foi muito sucesso, foi quase. Ela teve que. Acho que ela estendeu a temporada, foram 11 datas, 11 shows que ela fez. Foram quase 12 mil pessoas. Depois ela viajou pelo Brasil, acho que ela foi para Brasília, ela foi para algumas capitais e era tudo assim, 5 mil, 7 mil, 3 mil. Muita gente assistiu. Muita gente assistiu esse show. Em Porto Alegre, por exemplo, esse show foi feito no ginásio esportivo de Porto Alegre, junto com o Terço, e tinha, sei lá, 10 mil pessoas, uma coisa bem, bem gigantesca mesmo, assim. Até como era início de década, é, uma mudança de cena, né? A Jovem Guarda já era, alguns grupos existiam ainda, tudo, mas artistas da Jovem Guarda, eles continuavam a lançar discos, mas não tinha mais aquela sonoridade que tinha em 66, né? 68 até. E, e, mas eles continuavam lançando já uma coisa já misturada com MPB, um pouco do rock da época, aquele rock meio hip, meio folk. E em 73 também, além em agosto aconteceu também a estreia o show de lançamento do primeiro disco do Secos e Molhados. Perdão pela memória. E esse mês foi um mês engraçado pro Secos e Molhados, porque ao mesmo tempo que eles fizeram esse show de lançamento em 73, que foi no Teatro Aquários, e aí depois o grupo fez o sucesso que fez, que todo mundo sabe, que vendeu mais de 1 milhão de discos, vendeu mais que o Roberto Carlos. 1 milhão é o número oficial que a gravadora fala, né? Pode ter sido muito mais. O artista, a imprensa, ninguém tem esse controle. Quem tem esse controle só os executivos, né? É uma coisa que ficava guardada e até hoje fica a 7 chaves, porque não só nessa década, em qualquer outra década, esse controle de quanto vendeu mesmo poucas pessoas sabem dentro de uma gravadora esse tipo de coisa. E, mas ao mesmo tempo que em agosto o Secos e Molhados fez o show de lançamento desse discaço, que é um disco que, como o Ney Mato Grosso já falou, e eu concordo com ele, eu não vejo esse disco como sendo um disco de rock. A postura do grupo, por ser um trio, e a postura deles, a coisa glam, a andrógena, a maquiagem, os saltos e tal, isso tudo, a postura,
isso tudo, até a formação no palco ao vivo, você via, era teclado, bateria, é, guitarra, baixa, tinha os elementos de uma banda de rock, apesar dos violões, flauta e tal, a sonoridade mais puxada para o MPB, um MPB psicodélico, vai. Mas a postura do grupo e toda essa parte visual levava o grupo para a cena rock. Mas eu também não considero o primeiro disco do Secos e Molhados, nem o segundo, apesar de ser mais rock, sendo um disco de rock. Mas os Secos e Molhados tinha essa postura e influenciou todo mundo. É, tem alguns grupos, alguns lançamentos que assim, viram marcas, né? Que é a coisa antes deles e a coisa depois deles. Esse primeiro disco dos Secos e Molhados aconteceu isso. Foi um impacto assim para todo mundo assim, tanto para o público quanto para os artistas, os velhos artistas que já existiam e os novos que estavam surgindo junto com a geração que é a geração dos Secos e Molhados. Só que acontece o seguinte, um ano depois, é, quase que um ano depois, o Ney Matogrosso, também em agosto, o Ney Matogrosso e o Gerson Conrad, eles pedem demissão do grupo. E estavam assim para lançar o segundo disco, que também ia ser lançado em agosto, ou chegou a ser, o disco inclusive chegou a ser lançado. Tanto que tem gente que tem cópias dele, mas aí ele foi retirado depois desse anúncio da saída dos dois se demitirem dos Secos e Molhados. A gravadora recolheu os discos, mas ele chegou a ser vendido, chegou a ser lançado. Não sei porquê, mas a data devia estar aqui. É, e aí eles resolveram sair do grupo. E pelo que eu li em biografia, vi em entrevistas e tudo, foi porque o João Ricardo e o pai dele, que administravam a marca Secos e Molhados, pediram para eles assinarem um contrato como sendo tipo, o Ney e o Gerson Conrad seriam funcionários da marca Secos e Molhados, que o João Ricardo que tomava conta. Aí eles não toparam isso não, porque é evidente, né, que nem podiam topar. Então eles acabaram anunciando o fim do grupo, porque depois da saída deles os Secos e Molhados continuou, mas um monte de gente tocou com o grupo, até o Vander Tafo, um monte de gente. Mas não foi a mesma coisa não. Então nesse mês tem essa coisa engraçada é aniversário do Ney, teve o lançamento do primeiro disco do Secos e Molhados, um ano depois a saída e esse segundo disco é um disco bom. Hoje você encontra, porque nos anos 90 o Charles Gavan fez aquele trabalho de, de pesquisa e remasterização de um monte de coisa que estava jogada nos arquivos de gravadoras, e o Secos e Molhados foi um deles. Então dá para achar aí para escutar e para comprar. O rock brasileiro ele tinha essa movimentação. O que acontecia nos anos 70? O jovem também não tinha muita opção. Era regime militar, é, censura em tudo, televisão, teatro, cinema, qualquer coisa, show, para lançar disco, para tudo tinha censura. Os grupos, os artistas tinham certa dificuldade para lançar algumas músicas, mas lançavam, porque você vê assim, tudo bem, a gente vivia uma ditadura braba, mas a gente ainda bem tinha a possibilidade de ver o próprio Secos e Molhados na televisão, com maquiagem, seminus, rebolando, fazendo aquelas danças com aquela maquiagem, com tudo, sabe? Então era a gente pelo menos não era eles não eram proibidos de se apresentar, vamos dizer assim. Então isso foi bom pra gente, porque no caso deles dos Secos e Molhados foi um sucesso grandioso, foi um sucesso
chegou na família, era, crianças gostavam de Secos e Molhados, né? E, e como eu disse no meu primeiro vídeo, a música era muito presente na vida do jovem, é, exatamente por ser uma das coisas que, que era um jeito de omitir, de mostrar a sua insatisfação. Então você abraçava certos artistas que iam contra as coisas que você também ia contra. Então era uma coisa que era muito forte na nossa vida e aquela coisa de gravar disco, de comprar, de trocar, de ter a fita no bolso, de escutar, ir no show, era muito presente. Até porque o jovem não tinha opção não só de lazer, mas opção de futuro, cara. Você não tinha faculdade de publicidade, de marketing, de, de, de moda, coisas que a gente tem hoje, que começaram a surgir nos anos 90, por exemplo, de algumas faculdades de design, até coisas mais recentes de TI, de tecnologia, essas coisas. Não tinha, ou você ia ser engenheiro, ou você ia ser dentista, ou advogado. Eram umas coisas é, que os jovens consideravam caretas, por ser a profissão dos pais, e ninguém queria ser igual aos pais. e, então era um momento também muito. O jovem não tinha muito para onde correr. Então era um, a música era algo muito presente na nossa vida, assim como o smartphone é muito presente na nossa vida hoje. E, e aí fora os Secos e Molhados, continuando aqui em agosto, que tem boas datas, eu não quero demorar, é, tem o sucesso do, por exemplo, o Ave Sangria, lançou grupo de Recife, grupaço assim, sou fã, o grupo voltou agora, de acho que 2018 pra cá, vi um show recente, eu não sei se foi em 2018 mesmo ou 2019, aqui no Sesc Pompeia, maravilhoso, assim, de chorar. O Ave Sangria lançou um disco clássico no- nos anos 70 e teve uma música que começou a tocar muito no rádio, que é uma música chamada Seu Valdir. E aí ela chegou, pra você ter uma ideia, ela chegou ao primeiro lugar da Rádio Globo, acho que do Rio, inclusive. Não sei dizer, mas se eu não me engano, do Rio. E só que as pessoas começaram a se incomodar com a letra. Que na letra o cara fala, ah, seu Valdir, tal, ah, você é um cara legal. Dá a entender que existe uma relação, é amor, assim, quase que uma relação homossexual. E aí de tanto reclamarem, a música acabou que foi proibida de tocar nas rádios. E aí saiu da parada. Uma coisa muito triste, coisa da censura. É, mas isso é legal registrar para se ver. Grupo de Recife, já nos anos 70, ainda bem, saindo desse eixo Rio-São Paulo, sabe? Tem coisas. Maior parte do registro que a gente tem de cultura pop e tal é de acontecimentos do eixo Rio-São Paulo. Mas dá para perceber que existiam outros movimentos, tanto nos anos 60 quanto nos anos 70, 80 e 90, movimento fora desse eixo. Mas você tinha que, eu que sou de Brasília, falo, você tinha que correr em dobro ou em triplo, sabe, para poder para poder chegar lá. Ainda, olha, outro clássico que foi lançado aqui em agosto dos anos 70, o Criaturas da Noite, do Terço. O Terço era um grupo que também era um grupo grande nos anos 70, junto com o próprio Secos e Molhados, Mutantes, São Nossos de Cada Dia. Tinha alguns grupos que chamavam a atenção, que o pessoal gostava bastante. E o Terço era um deles. E o Terço lançou não só o Criaturas da Noite, mas o Terço lançou pelo menos uns 3 discos bem bons, né, nos anos 70.
E, e ele tanto lançou o disco, chegou nas lojas, quanto fez o show de lançamento, tudo aconteceu em agosto. E o Criaturas da Noite é desses discos que você escuta até hoje. São discos. É um disco atemporal, bom de ouvir. Eu tô tentando lembrar que o disco posterior ao Criaturas da Noite, que também é muito bom, eu esqueci o nome, Janela, esqueci o nome. Também é um disco muito, muito bom, é, do, do Terço. Então, olha só, já Secos e Molhados, o primeiro, Rita Lee, Tutti Frutti, Criaturas da Noite, tem o, tem o Joelho de Porco, que foi em agosto, em 76, que lançou o São Paulo 1554 hoje, que é um clássico também do rock brasileiro. Dá até para encontrar um vídeo ou outro no YouTube, é, dessa fase que tem São Paulo by Day, Aeroporto de Congonhas, Rei Gordão. É um clássico esse disco. E tem uma coisa curiosa também do Joelho de Porco, que em agosto o grupo fez um show especial acompanhando a Aracide Almeida. Quem é da minha geração lembra da Aracide Almeida, que era nos anos 70, nos anos 80, era jurada no show de calouros do Silvio Santos, mas foi uma grande intérprete, foi a maior intérprete de Noel Rosa, uma grande cantora, e o Joelho de Porco acompanhou um show que ela fez, uma temporada que ela fez em, em 77. E quem acompanhou foi o. Isso é interessante, para você ver como as pessoas o pessoal tinha que se virar. É, quem tinha grupo, quem tinha essas coisas, quem tocava, acontecia que, evidentemente, não se vivia só do grupo, porque não tinha como, não era agenda cheia, ficava tocando o ano inteiro, nada disso. Mas o que acontecia? Os grupos compravam equipamento, então acabavam que alugavam esse equipamento para eventos, shows, festas e tal. Isso era um jeito de ganhar dinheiro. Outros músicos desses grupos também acompanhavam outros músicos solo, como eu falei agora do Renato Ladeira, que a Bolha acompanhava Gal Costa, o Som Nosso acompanhava Milton, enfim, ah, é, tinha que se virar um pouco, ia gravar com artistas solos em estúdio, como músico acompanhante, virava técnico de som em show ou em estúdio, engenheiro de som, sabe? As pessoas tinham que se virar de algum jeito, porque só da música eram raríssimas exceções que podiam, dessa geração 70 que eu tô dizendo aqui, né? E mas é isso, esses são os principais lançamentos. E tem um aqui em agosto, dos anos 70, finalzinho dos anos 70, mas esse vale a pena, que é o Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram, lançamento que ele fez, que é um disco bem bacana. Não é um disco assim, o grande disco do Raul, mas é um disco bem bacana. E duas menções aqui que eu queria fazer dos anos 60. Uma é o Tropicália, ou Panis et Circenses, que foi lançado em agosto de 68. É um, é, é um disco que também, assim como o dos Secos e Molhados, eu falei, é antes e depois do Tropicália. As coisas mudaram bastante. E um disco que é muito importante para quem é gaúcho, do rock gaúcho, que é o Por Favor Sucesso, do Liverpool, que lançou em 69. É um disco bem legal, bem bacana, que infelizmente não alcançou, apesar de pedir Por Favor Sucesso. Não fez um grande sucesso, fez um relativo sucesso. E o Liverpool, depois, nos anos 70, se tornou o Bicho da Seda. É, e o Bicho da Seda, assim como o Liverpool, é um grupo que marca a história do rock gaúcho. Esse termo rock gaúcho se deve muito ao Liverpool barra
Bicho da Seda. Então por isso que até eu achei importante falar citar esses dois discos que eles são bem importantes. Mas é isso, anos 70, os anos 70 eram anos agitados, apesar do jovem não ter muita opção de lazer, opção de diversão, nem no cinema, nem na rua, nem não tinha muito o que fazer não. Os hippies, era uma época hippie, né? Os hippies se encontravam, tal. Ah, tinha um programa ou outro em televisão que não só musical, que iam esses grupos e tal, mas programas que eram de elenco jovens, de temática jovem. É, mas as pessoas tinham que se virar para se divertir no meio da falta de opção. Até porque o Brasil era um país fechado, era um país que a gente não podia exportar nada, a gente não tinha acesso a nada aqui, as novidades. Se, como eu falei no vídeo que eu falei de gravar disco, se nos anos 80 a novidade já chegava atrasadíssima pra gente, 3 a 6 meses depois chegava a novidade pra gente, do que vinha de fora, nos anos 70 então era pior ainda, sacou? E era a mesma coisa assim, você tinha que esperar alguém pra ir lá fora pra talvez trazer o disco e conseguir escutar e saber do que estava acontecendo, a movimentação da cultura pop, da música pelo mundo. Era difícil, o Brasil era um país é, bem fechado ainda nos anos 70, mas é, tivemos bons lançamentos, como eu disse aqui. E esse é um conteúdo exclusivo, conteúdo meu, pesquisa minha, que você só vai ver aqui. E depois eu vou juntar. Queria só aproveitar mesmo o final de agosto com essas datas aqui. E, e aí depois eu vou juntar, vou ver o que acontece em setembro, em outubro e venho com mais conteúdo inédito, conteúdo exclusivo, coisas diferentes. Tá bom? Então eu agradeço mais uma vez a paciência e a companhia. Até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço.